Olá pessoal, eu sou o outro professor do curso de Google Sheets. Eu sou o Yuri, para quem não conhece. E eu estou aqui hoje para apresentar a nossa nova professora, que vai dar o curso de sobrevivência dos bichos sobre os relatórios e sobre o aplicativo Atos, que são dois importantes aplicativos e coisas para você saber no seu curso de experimental. Não só experimental, né? A Maga, como vocês podem chamar ela é do quinto semestre aqui da física e ela trabalha hoje com a área experimental lá no Pelican. Não sei se os senhores conhecem. Olha, é aquele prédio grandão que tem lá no fundo, lá para cima do morro. Então, bom curso e aí que aproveitem. É nóis. Bom, como o Yuri falou, eu sou a Maria Gabriela, também conhecida como Maga. E então, hoje a gente vai ver um pouquinho algumas coisas que podem ajudar vocês a fazerem um relatório mais legal, para entregar o caderno de dados. Também vai preparar vocês para a vida acadêmica, porque relatório é algo que em todo momento a gente tem que apresentar. Terminou um trabalho, seja um trabalho teórico ou um trabalho experimental, a gente tem que entregar um relatório. E depois falar um pouquinho sobre o Atos, que é uma ferramenta que provavelmente a maioria de vocês já ouviram falar, que usa para experimental. E até um certo ponto em experimental a gente usa ela, mas não é em tudo, porque o Atos é uma ferramenta até agora um pouco limitada. Mas beleza, bora lá. Vamos começar com a parte de relatórios. O que é importante ter um relatório que, se a gente não tiver, vai ser algo que podem avaliar a gente mal, não só agora, como nesse futuro. A gente precisa de alguns itens básicos. Alguns daqui são, de certa forma, opcionais. Até Lab 3 ou 4. Então, sempre é muito bom, importante, um resumo, ter uma introdução, a descrição do seu experimento, como que foi montado esse aparato experimental, o que vocês fizeram, resultados das discussões, a conclusão e as referências, que é uma parte mais opcional, mas a gente vai ver que é algo bem importante. Eu vou passar esse slide, mas quem quiser tá anotadinho aqui no canto. Bom, o resumo. O que precisa ter num resumo? Resumo não é bem uma introdução, não é para ser um negócio super longo que você vai ficar a vida inteira explicando sobre o seu experimento, sobre a sua tese, o seu relatório. É para ser algo conciso, uma descrição completa de tudo que você está fazendo, onde você vai apresentar resultados que foram obtidos, em suma, bem os objetivos, que nem está aqui. Contexto, o propósito, a metodologia, os resultados, e a conclusão, a escrever errado, seria o resultado em si. Então, a que conclusão vocês chegaram? A metodologia que vocês usaram é teoricamente válida? Ela realmente funciona? Vai escrever razoavelmente ali as coisas. Não precisa passar muito de 10 linhas. Geralmente, um parágrafo só já dá para escrever tudo certinho do resumo. Bem, então, para o resumo, por enquanto é isso. Algo conciso, apresentando a metodologia, como vocês fizeram esse trabalho, resultados que vocês obtiveram e etc. Na introdução, o que a gente precisa mostrar claramente numa introdução? Os objetivos, por que a gente está fazendo esse trabalho, para que ele serve, para que ele vai ser útil no futuro. O que a gente espera com esse experimento? Então, eu vou fazer um experimento aqui de, por exemplo, tempo de reação. Provavelmente vocês todos fizeram isso na primeira aula de física experimental. Para que serve esse experimento? Bom, tecnicamente, dentro do Instituto, esse experimento serve como uma metodologia, uma didática, para vocês começarem a aprender como funciona a física experimental, como é que funciona tirar uma medida, entender o que é uma incerteza, etc. Então, isso é uma parte importante para você colocar na sua introdução. E o desenvolvimento do modelo teórico. Se você está seguindo um modelo teórico para os seus dados, é importante você escrever esse modelo teórico e descrever ele. Então, se você sabe como chegar numa equação bem bonitinha que descreve o seu modelo, deduza ela bem direitinho. Não precisa ser uma super dedução matemática, a não ser que o seu relatório seja algo bem teórico, aí faça realmente uma dedução bem completa e chega nesse modelo. Com isso, vocês podem partir para a parte da descrição experimental. Não necessariamente você precisa colocar nessa ordem, introdução, descrição experimental, mas essa é uma ordem que as pessoas geralmente colocam, porque é uma ordem que fica mais... como eu posso explicar isso? Fica algo mais conciso, algo que as pessoas já adaptaram mais vezes, já usaram várias vezes. Então, na descrição experimental, a gente coloca que materiais que a gente usou, de qual marca que é esse material, pedaço por pedaço do material. Então, sei lá, a gente usou uma régua
e a régua não tinha marca. Tudo bem, coloca que é uma régua. Qual que é a incerteza dessa régua? Todo mundo sabe o que é incerteza, né? Vocês já viram. Beleza. Então, a gente usou uma régua que ela era uma régua milimetrada de incerteza tal. A gente usou uma régua que era régua normal, certeza tal. Assim por diante. Então, a gente coloca o modelo, coloca a precisão, que é isso. Qual que é a incerteza do negócio? Qual que é a precisão? A gente vai colocar também, a gente pode colocar o que vocês fizeram para se preparar para o experimento. Ou na parte teórica, né? O que vocês fizeram de preparação teórica, o que vocês tiveram que estudar antes de aprender aquela coisa que vocês estão demonstrando no seu artigo. É interessante também, na parte de física experimental, colocar uma foto do seu arranjo, uma foto dos seus materiais, ou um esquema, pode ser um desenho, não tem problema. Mas é importante para que, se outras pessoas forem fazer um experimento parecido com o de vocês, elas tenham noção do que elas têm que fazer para ser parecido e ter o mesmo resultado, para validar o modelo, algo do gênero, ou o que elas precisam fazer para ter algo diferente do seu modelo e conseguir novos resultados. Bom, próxima parte é a parte de resultados e discussão. Nessa parte, a gente tem que colocar tudo o que a gente fez, basicamente. Fora as instrumentações em si, tudo que a gente fez do nosso trabalho. Então, a gente obteve tais dados. Coloca a tabela lá. As tabelas de dados, geralmente, elas podem ser longas demais. Então, tabelas muito longas, imagens muito grandes, que talvez sejam uma imagem auxiliar para uma outra imagem, a gente pode colocar numa coisa que a gente chama apêndice, que geralmente vem depois da conclusão. O apêndice pode vir até depois das referências. Quando a coisa fica muito grande, você vai ver que seu texto vai ficar muito grande, a gente tem que pensar em cada relatório como uma coisa única. Então, se o texto for ficando muito grande, a gente pode jogar algumas coisas para esse apêndice, como tabelas muito grandes, imagens auxiliares, etc. Nos resultados e discussão, a gente coloca os nossos resultados e aí a gente vai discutir. O que é discutir? É a gente explicar o que é cada coisa. Então, se a gente colocou uma tabela de dados não muito grande, a gente explica. Na tabela tal, a gente tem os dados tais, que significam tais coisas, com incerteza tal coisa, e etc. Quando a gente coloca tabelas e imagens, é sempre bom colocar uma legendinha para essa tabela e para essa imagem. Porque se a gente for precisar referenciar ela ao longo do texto, é mais fácil a gente dizer, tipo, não, no primeiro gráfico que está lá em cima no texto, não, a gente deu um número para essa imagem. Então, sei lá na figura 1, a gente vê tal coisa. Ou retomando o que a gente viu na figura 1, tem tal coisa. Ou na tabela 1, e etc. Então, bem, quando a gente coloca isso, dado essas coisas, a gente vai discutir os nossos dados. Então, a gente coloca esquemas do que a gente obteve, esquemas do que a gente esperava obter, pode ou não colocar isso, e a gente vai avaliar os nossos dados. O nosso modelo deu certo? A gente estava avaliando o modelo teórico, deu certo? Essa hipótese é válida? Vocês ainda vão ver, mais pra frente, testes de hipótese. Já vou deixar os nomes aí. Teste Z, teste T, teste de student, que é o teste T. Vocês vão ver para que eles servem. Eles servem para mostrar que, se a gente tem um valor de referência, um valor que, por exemplo, não tem incerteza, a gente obteve um valor com uma certa incerteza ou um valor que, se a gente está comparando com um valor com incerteza ou não, a gente pode comparar valores entre si através desses testes, que é para mostrar se o nosso modelo é válido ou não comparado ao modelo teórico que a gente encontrou outros dados. Não sei se isso faz muito sentido, na minha cabeça faz, mas sei lá. Bom, então a gente vai avaliar os nossos dados, apresentar justificativas, caso a gente obtenha um modelo que, por exemplo, sei lá, a gente esperava que o nosso modelo fosse uma reta, só que o nosso gráfico deu claramente uma parábola. Por que pode ter dado isso? É na discussão que a gente vai apresentar isso. E, aqui eu já falei, né, da legendinha dos gráficos e tabelas, sempre muito importante. Na conclusão, a gente vai apresentar um resumo de tudo que foi feito, bem conciso também, não precisa ser tão conciso quanto o do resumo, mas a gente apresenta basicamente o que foi feito e os resultados obtidos. Caso for um experimento... Eu estou fazendo esse curso aqui mais focado para física experimental, né? Mas para um relatório teórico a gente pode usar mais ou menos a mesma estrutura. E na experimental, quando a gente faz o experimento, às vezes a gente chega em... Cada aluno tem um gráfico e cada aluno está fazendo esse gráfico para um mesmo valor que tem que dar. Então, sei lá, todo mundo tinha que encontrar o mesmo coeficiente angular da reta. Se a gente tem um grupo que mediu no mesmo instrumento as mesmas coisas, a gente pode comparar dentro desse grupo os resultados obtidos. Então, se eu obtive um resultado, o Pedro obteve outro dado, o Victor recebeu outro dado. Esses dados são
correlacionados, eles são, tipo, semelhantes, eles representam a mesma coisa, eles estão próximos ali, a gente pode fazer uma média e pegar um dado final para o grupo. E é na conclusão que a gente apresenta esse dado final. A gente pode colocar ele dizendo, a gente fez essa combinação dos dados do grupo e chegamos nesse resultado. Mas na conclusão a gente sempre reapresenta os resultados numéricos que a gente chegou. Então, por exemplo, o nosso experimento é para determinar o coeficiente angular de uma reta. De uma reta que o coeficiente angular representa, sei lá, a constante de mola. Acho que vocês fizeram esse experimento, né? Então, a gente chegou numa constante de mola do grupo. Beleza, apresentamos ali no resultado, o aluno 1 chegou na constante tal, o aluno 2 chegou na constante tal. E todo mundo estava medindo da mesma mola. Então, a gente combinou os resultados dos alunos e esse foi o resultado final. Na conclusão, a gente coloca, esse foi o resultado final. Se a gente encontrou algum problema, algo que não estava muito bem ligado com o que a gente estava esperando no começo, a gente pode colocar na conclusão. Então, por exemplo, os meus dados, eu medi lá a constante de mola e os meus dados não deram muito bem uma reta. Era para dar uma reta. Os meus estão dando meio que uma curva, uma parábola. Meio estranho, né? Eu comento na conclusão. Nos resultados também. O meu deu uma parábola, mas pode ser por conta disso. No dia, sei lá, tava chovendo facas e caiu um meteoro em cima do laboratório, acabou que minhas medidas ficaram meio tortas. Aconteceu isso. E a gente coloca essas possíveis pedras no caminho que deram no nosso experimento, deixa isso na conclusão. Por fim, importante lembrar que na conclusão a gente não apresenta nada novo. Então eu não vou colocar na conclusão lá, então é que para o aluno 3, o modelo teórico que escrevia melhor era uma parábola. Não, se a gente vai colocar isso, joga para discussão e na conclusão a gente só relembra esse fato. A gente não apresenta nenhum fato nem. As referências. Como eu tinha comentado no começo, até Lab 3 ou 4, não é obrigatório a gente colocar uma referência no nosso caderno de dados. Mas é sempre muito importante a gente colocar essas referências, porque a gente mostra que o nosso trabalho foi embasado em outros trabalhos. A gente está fazendo um trabalho semelhante, ou a gente tem um valor de referência que a gente comparou com o de outro trabalho de outra pessoa, entre muitas aspas, mais profissional. Uma pessoa que já tinha mais trabalho nessa área, uma pessoa que já conhecia o que tinha que fazer. Então a gente só coloca essas referências para mostrar, a gente estudou isso, a gente realmente se empenhou para fazer isso. No caso de um trabalho teórico, as referências vão ser inevitáveis. Você precisa colocar referências. De onde que você começou com aquele modelo? De onde você surgiu com aquela equação? Você tem que achar uma referência para ela. Não é como se fosse um TCC, que a cada 3 palavras que você fala, 5 delas tem que ter uma referência de onde você tirou aquelas palavras. Não, mas assim, se você tem um modelo teórico que você achou que descrevia melhor do que o que realmente o seu professor mandou, você fala, eu achei esse artigo aqui, não com essas palavras, né? Você cita, na referência tal, a gente encontra um artigo que descreve melhor os dados. E no meio do texto a gente cita a nossa referência, não basta só colocar o link jogado lá. No meio do texto a gente cita essa referência. Então, na referência 1 a gente encontra tal coisa, na referência 2 a gente vê que essa coisa não é bem essa coisa. E assim por diante. Eu coloquei um QR Code aqui para quem quiser ter acesso para ver uma ideia de formato para o texto, né? Estruturação que a gente usa agora em Física Experimental 5, eu acho que vai continuar usando. Isso faz um bom tempo que já estou usando, né, Henrique? Então, até Lab 5, por enquanto vocês não precisam seguir com isso daqui. Esse negócio aqui está em LaTeX, vocês ainda não devem nem saber o que é LaTeX direito. Mas é só para ter uma ideia de como que o texto, como que eles estruturam para artigo científico. Nesse template, se não me engano, a gente usa artigo do Physics... Esqueci o nome. Physics Review, algo do gênero. Vocês conseguiram pegar? Qualquer coisa eu mando para vocês os slides depois, eu tenho e-mail de todo mundo. Bom, aqui tem um exemplo desse negócio, eu botei algumas fotos caso não desse. Eu, sem querer, botei com os dados do meu grupo aqui em cima, então os sapinhos estão só tampando os dados do meu grupo. Mas essa é a ideia. A gente tem um resumo, depois a gente vem com uma introdução, a descrição experimental. Aqui não está escrito nada com nada, só um texto para encher linguiça. Aí, a parte das tabelas. Sempre deixando o título da tabela. Aqui em cima só porque pegou um pedacinho da folha, mas sempre título na tabela, sempre título na imagem, sempre em gráfico, coisa muito importante. Título nos eixos. Muito importante. Tem muita gente que esquece, e aí quem vai ler o seu trabalho, que não conhece
essa metodologia que você está usando, pega um gráfico, bate o olho e fala, mas o que esse gráfico está dizendo? O que esse gráfico aqui está falando? Eu tenho um eixo que é alguma coisa que eu não sei, tem vários números, tem um outro eixo que é uma coisa que eu não sei, tem vários números, ele faz esse formato, mas o que é isso? Então é sempre bom colocar título nos eixos de gráficos, legenda. Essa legenda aqui está só uma legenda simbólica, mas provavelmente você poderia escrever aqui. Se você não colocou na imagem em si, você pode colocar na legenda do gráfico. Esse gráfico representa tal coisa, o eixo tal representa tal coisa. Os dados nesse gráfico têm incerteza tal. Caso você não queira colocar incerteza, a gente vai ver que tem como fazer isso no Lattes, né? E sempre é bom descrever bem certinho a sua imagem. Não precisa ser uma super descrição na legenda da imagem. Tipo, meu Deus, esse gráfico tem isso, a for tal significa tal coisa. Não precisa, algo conciso, sempre tudo o mais simples possível. E aqui um resto de ideia para como escrever, a conclusão, as referências vêm no final. E depois das referências a gente pode colocar os apêndices. A gente geralmente vê em livro, né? Não sei se vocês já pegaram livros que tem apêndices no final, apêndice A, apêndice B, apêndice C. Você pode separar os apêndices sempre no final para deixar algo mais separadinho. Bom, essa primeira parte é isso. Vamos para o Atos. Todo mundo aqui foi apresentado ao Atos. Alguém aqui não conhece a ferramenta? Bom, o Atos, o que ele é? Vamos lá. O Atos é uma ferramenta que ela foi desenvolvida por 2 alunos daqui do Instituto de Física. Eu vou apresentar eles no final. Infelizmente, eles não puderam estar aqui porque eles estão trabalhando hoje em dia. Graças a Deus, conseguiram um emprego. Bom, eles desenvolveram essa ferramenta durante a pandemia, em 2020. Tava tendo muito problema com essas ferramentas de análise de dados, porque a gente só tinha o Webhoot, e eles fizeram uma versão pior do Webhoot, que era a versão da pandemia, que era muito ruim de usar, era muito difícil de entender, e eles eram alunos do professor Zwinglio, não sei quantos de vocês conhecem. O professor Zwinglio, eles eram alunos conhecidos e etc. E o Zwinglio falou, seria legal, né, vocês que manjam bastante de computação, criar uma ferramentinha melhor, né, porque os alunos estão tendo muita dificuldade. Eles falaram, tá bom, Zwinglio, vamos lá. E criaram o Atos. O Atos no começo, acho que a sua turma também pegou a primeira versão, a versão beta do negócio. O Atos no começo era uma porcaria. Eu tenho liberdade dos criadores, que são meus amigos, para dizer isso. No começo era terrível, era muito ruim de saber mexer, mas com o tempo os meninos foram evoluindo bastante o programa, e atualmente eles querem mexer ainda mais, para ficar ainda melhor, e possivelmente, futuro aí, vai aparecer uma versão mobile, então, pro celular. Eu achei isso muito legal, porque é muito difícil fazer essas coisas. Eu, em férias, ficava falando com eles como é que fazia essas coisas. Enfim, quem quiser saber fofocas Atos, vem falar comigo depois. Como que a gente pode conseguir o Atos? A ideia do Atos é que seja uma ferramenta open source, então todo mundo consegue baixar. Vocês podem acessar o QR Code, que tá... É só abrir o GitHub deles. Lá no GitHub vocês procuram a versão mais recente, pode instalar. Vai aparecer um executável. E nesse executável, ele vai meio que dizer, cuidado, isso daí tem vírus, não baixa. Aí você clica em mais informações e só aceita, porque não tem vírus, eu já li esse código. Eu espero que eles tenham colocado daqui mais que eu li. Vão ter novas versões, e a cada vez que surge uma versão nova, os meninos lançam lá no GitHub, então provavelmente o próprio aplicativo vai aparecer, o seu Atos está desatualizado, atualize para a nova versão. Pode instalar em qualquer sistema operacional. De preferência, a gente instala no Windows, porque Linux e macOS é meio complicado. Principalmente se você tem um Ubuntu 20.04 para cima, ele só começa a dar pau em um monte de ferramenta que os meninos usaram e não dá muito certo. Mas vocês podem tentar. No Linux, eu sei que eu baixo um emulador de Windows no meu Linux, e do emulador eu baixo o Atos. Aqui está o site, os meninos criaram um site, caso vocês queiram acessar para ter um pouquinho mais de informação. O site não está muito completo, mas dá uma ideiazinha de como instalar melhor. Eu vou passar esses QR Code para vocês tudo depois, que eu estou vendo que está meio difícil de pegar. Bom, a ferramenta. Essa é a cara do Atos. Quando a gente abre, a gente se depara com esse negócio. Depois da gente esperar 45 minutos para abrir, porque é um programa bem pesado, a gente vê essa carinha. E quando a gente clica naqueles 3 pontinhos ali de cima, que eu acho que passou, não sei porquê, ele abre essa telinha que mostra as 5 principais coisas que tem. Se a gente clica, o início é essa tela aqui mesmo. Quando a gente vai para os ajustes simples, a gente dá de cara com essa tela esquisita, tem um monte de coisa, um monte de informação. Bom, aqui a gente vai colocar os nossos dados. Então, quando a gente tem um conjunto de dados, a gente tem lá os nossos dados no nosso Excel, bem bonitinho, nosso Google Sheets, bem lindinho, que a gente fez o curso. Então, a gente vai ter uma tabela bem linda. A gente vai pegar os nossos dados e vai colar aqui.
Antigamente, no Atos, a gente não conseguia dar só um Ctrl+C, Ctrl+V nos dados. Então, a gente tem umas... Caso o seu botão de V esteja quebrado, ou o seu o Ctrl de preferência que não esteja quebrado, se o V estiver quebrado, você pode dar Ctrl+Shift+B ou Ctrl+espaço, que ele cola os dados do mesmo jeito. A ordem do Atos, depois que um tempo vocês acabam decorando. Para vocês não terem que ficar copiando e colando os dados, tudo de um jeito esquisito, é coluna X, coluna Y, incerteza em Y, incerteza em X. Que esse é os sigmas, né? Aqui, nessa telinha, onde tem esse cadeadinho vermelho, quando a gente clica em cima deles, a gente pode editar os nossos dados. A gente vai ver isso depois, uma parte mais prática. A gente pode colar um conjunto de dados, e se a gente vê que algum dado está meio errado, ou copiou errado o dado, a gente pode clicar nele e editar, depois de clicar no cadeadinho. Aqui a gente pode copiar os nossos dados, conforme eles forem aqui. Tipo, a gente viu que tinha um errinho, a gente foi e arrumou. A gente copia eles daqui e devolve na nossa tabela para a gente ter sempre registrado os nossos dados. Aqui no lapisinho, a gente pode editar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que todos os nossos dados em Y têm uma incerteza, sei lá, de 0,1. Então, a gente clica no lapisinho e adiciona. Eu não sei até onde vocês viram dessas coisas, mas é legal já ter umas ideias. Ali em cima, onde está o Fzinho de X, é onde a gente vai colocar a nossa função. Então, se a gente tem uma parábola, que a gente espera que os nossos dados coisem uma parábola, a gente coloca lá o nosso ax² mais bx mais c. Sempre importante somar uma constante extra, mesmo que não seja. A gente pode ter uma fórmula super esquisita, vocês provavelmente vão ver em física experimental 3. A gente tem umas constantes que é um seno, cosseno com x, x², x embaixo, x em cima. A gente sempre coloca constante extra em tudo quanto é lugar, porque a nossa ideia principal é que sempre que a gente vai acrescentando mais constantes e a gente acha que os nossos dados são bem certinhos, a gente espera que essas constantes sejam 0. Então a gente taca constante em tudo quanto é lugar só para conferir que não tem nenhum problema, que o próprio programa não esteja entendendo alguma coisa errada. Às vezes ele entende uma coisa errada. Por exemplo, a gente tem claramente dados que seguem um seno, só que a gente coloca só seno de x. O programa pode não ajustar. Então a gente coloca seno A vezes seno de bx mais c, mais um d fora do parênteses do seno. A gente coloca o máximo de constante que a gente conseguir ajustar para o programa não dar nenhum problema. Inclusive, caso vocês queiram algum dia plotar algo que vá a uma raiz, não fechem a raiz vazia, porque o programa simplesmente fecha sozinho. Como é um programa que está em constante desenvolvimento, os meninos têm que ajustar errinho e problema desde sempre. Muitas coisas do que tem aqui agora, eles foram criando conforme o tempo foi passando. Como eu disse, eles criaram em 2020, no meio da pandemia. Os alunos de 2020 e 2021 começaram a testar. Então, desde então, está em constante desenvolvimento para ficar o melhor possível. Parâmetros iniciais é uma coisa que é sempre bom a gente saber que tem que colocar. Então, se a gente tem uma ideia de quanto tinha que ser mais ou menos os nossos parâmetros, a gente pode colocar nesses parâmetros iniciais. Então, por exemplo, a gente tem um ax mais b. A gente espera que o nosso b seja 0, a gente coloca nos parâmetros iniciais. b igual a 0. Eu acho que o meu a vai dar 2 e alguma coisa. Eu vou colocar só 2 para o programa ter uma ideia do que eu estou querendo colocar ali. Então, você coloca a igual a 2. Caso você saiba quanto tem que dar aquela constante, você quer forçar o ajuste para dar aquela constante mesmo. Você pode colocar, eu sei que o meu A é 2, é cravado 2, ele não vai mexer. Você coloca A igual a arroba, ou arroba igual, eu nunca lembro a ordem, e o valor que você quer. Isso você está dizendo para o programa. Eu quero fixar esse valor para o meu parâmetro A. Então, o resto dos parâmetros, você ajusta a partir disso. O meu A é fixo. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A partir disso, quando você plota a sua figura, ele vai nesse quadradinho aqui do meio, embaixo dessas setinhas verdes, vai aparecer os seus parâmetros do ajuste. Então, saiu ali, você já tem mais ou menos ideia de como isso funciona, acredito eu. Aqui embaixo tem umas informações que vão ser mais necessárias a partir de Lab 3. Ele vai aparecer algo que chama Qi², que eu acho que vocês ainda não viram. Não vou explicar isso porque senão os professores de Lab vão querer me matar. Vai aparecer o Qi², número de graus de liberdade, algumas matrizes que vocês provavelmente nem vão precisar usar na vida, que é a matriz de covariância e correlação. Mas, bom saber que já sai tudo daqui do programa. Muito antigamente, quando não tinha o Atos, quando não tinha o Webroot, o pessoal fazia isso na mão no Python. Só que é uma tristeza, porque vai em linha de código da com pau. Quem quiser descobrir como que faz isso, existe a disciplina de tratamento estatístico de dados para física experimental, onde a gente aprende mais da parte estatística, mais da forma de como criar um Atos,
entre muitas aspas, porque não tem tantas coisas assim, mas um ato simples que plota gráfico e dá os resultados que a gente quer que dê. Daqui eu acho que por enquanto é isso. Essa é a parte de função de ajuste. Ali em cima também é difícil de ver porque essa imagem ficou meio triste, mas tudo bem. Na parte de propriedades a gente tem mais algumas outras coisas que eu não sei. A gente pode colocar o título, que eu falei que é bem importante, a gente não pode esquecer. Título do gráfico, título do eixo. Quando a gente clica nessa enginezinha aqui, ele aparece mais alguns detalhes. Então ele aparece, por exemplo, você quer usar uma escala log na base 10? Se a gente pega um conjunto de dados que os dados escalonam muito rápido, sei lá, eu tenho um dado que é y igual a 1, x igual a 10 à terceira. Aí eu tenho y igual a 4, x igual a 10 à oitava. Vai ficar meio esquisito usar um gráfico assim, né? Às vezes tem um número que cavala assim. Só com uma escala log que ele vai funcionar. Vai ficar mais bonitinho. Pode ser que visualmente fique melhor com escala log ou sem escala log. Você pode sempre ir atualizando, contanto que o Whats não feche do nada. Vocês podem sempre ir testando qual que fica mais bonitinho. Dê preferência a usar sem escala log, a não ser que os seus dados realmente sejam alguma coisa que envolva um logaritmo. Mesma coisa para o y. Aqui você, dentro dessa enginezinha, eu não sei se eu coloquei uma foto. Coloquei. Dentro da própria enginezinha, que é esse negocinho aí, vocês podem colocar um valor de x máximo e x mínimo que vocês querem no gráfico. Esse daqui é só pro gráfico. Naquela primeira parte, você pode forçar o valor de x máximo e mínimo pro ajuste. Então, às vezes você tem um conjunto de dados que ele ultrapassa o valor que você queria. Você quer analisar, sei lá, de 0,2 a 0,8, mas seus dados estão indo para valor negativo e valor positivo. Você coloca aqui o valor forçado que você quer. Eu quero que comece aqui e termine aqui. Aí ele vai fazer mais bonitinho. Resíduos é uma coisa que vocês vão ver depois, mas o que significa o resíduo? Quando a gente tem uma função e a gente tem um conjunto de dados, nem sempre o conjunto de dados vai estar 100% em cima da função. O que o resíduo calcula? Ele calcula essa diferença da linha do conjunto de dados para a linha que a gente esperava. Depois eu posso mostrar um pouquinho para vocês, mas eu não vou explicar exatamente como isso funciona, porque vocês não podem saber ainda. Eles não sabem que vocês vão saber um pouquinho. Não contem isso para os professores de lab, eu não quero apanhar. Eles pagam a minha bolsa. Se você contar pro Rubens, mano, você tá lascado mesmo. Enfim, os resíduos, eles são um gráfico que aparece aqui para baixo, e tem um esquema muito esquisito para colocar o título nos resíduos. Quando eu mostrar para vocês no programa em si, a gente vê. O gráfico de resíduos, ele aparece aqui para baixo do gráfico. No caso, ele vai encaixar no gráfico aqui. E para colocar o título de resíduos, vocês colocam do lado do título do gráfico. Então, sei lá, eu tenho um gráfico para medir gráfico da constante de mola. Aí vocês colocam ali em cima, gráfico da constante de mola. E vocês querem colocar um título no resíduo. Então, vocês colocam ponto e vírgula e já escreve o título dos resíduos. Então, tipo, sei lá, você quer escrever resíduos. É o título do seu gráfico de resíduos. Pode ser. Então, você escreve gráfico da constante de mola, ponto e vírgula, resíduos. Só isso. Bem simples. Se você clica em grade, ele vai colocar aquelas gradezinhas de fundo. Eu não sei, mas bem possivelmente os meninos vão fazer algo que você pode mudar a cor de fundo do gráfico. Não que eu ache isso muito legal, porque vai virar carnaval, né? Imagina, você tá fazendo um relatório com um gráfico rosa, depois um gráfico verde. Geralmente a gente só usa o gráfico de fundo branco, às vezes cinza, etc. Legenda, ele vai colocar a sua função que você ajustou. Então, se você ajustou um AX mais B, ele vai colocar uma setinha meio que em algum canto. Você pode fixar onde vai vir isso depois aqui nessas configurações. E ele vai escrever AX mais B. Aqui você pode escolher as cores dos pontos dos seus dados e da linha da reta que você está traçando, ou da parábola, etc. Quando você clica nessa configuração aqui, você pode mudar a interface do gráfico. Então, às vezes ele ajustou um gráfico, só que não ficou bem certinho na janelinha do jeito que você quer para copiar seu gráfico e já botar no seu caderno de dados. Então, aqui você pode mudar. Você pode mudar o tamanho do gráfico em pixel. Você pode dizer, eu quero que essa bordinha aqui seja de X tamanhos. Você vai ajustando. O tamanho do título, eu quero que o título seja um pouquinho maior, um pouquinho menor, e etc. Aqui para baixo tem mais coisas. Se você não gostou do que você fez, você pode clicar em restaurar, que ele volta pro padrão do aplicativo. Ou aplicar, que ele coloca. Sempre lembrem de atualizar, aplicar. Sempre cliquem nos botões antes de só fechar, porque senão ele não salva o que você fez. Isso é nessa engenhocazinha. Esse botão de copiar nem sempre funciona. Caso ele não funcione, a gente tem esses botõezinhos ali de cima. É um resetar, um voltar, um avançar, mover, zoom e salvar. O salvar, ele vai salvar essa imagem como um PNG, se não me engano. Ou um JPG.
Esse botão de zoom, mover, etc., caso você queira olhar um pedacinho do seu gráfico. Então, você tem lá os dados bonitinhos, você quer olhar só um pedacinho para ver como é que está o comportamento daquele gráfico ali, você clica no zoom e dá um zoom no seu dado. Caso você achou que o zoom foi demais, você pode usar o voltar ou avançar e assim por diante. Aqui eu já falei, né, dos intervalos. Aqui é onde entra a tal da escala log. Tem isso tanto para x quanto para x. Aqui é um segundo botão. A gente tem lá o início, ajuste simples e aqui é o ajuste duplo. Qual que é a importância do ajuste duplo? Às vezes a gente tem dois conjuntos de dados que não estão muito bem coincidindo, mas a gente quer mostrar para o professor, tipo, olha, era para ser mais ou menos a mesma coisa, mas não está batendo muito certo. Então a gente vem aqui primeiro e ali em cima a gente pode importar dados, salvar, etc. No começo, o Atos não aceitava que a gente copiasse e colasse dados direto da nossa planilha. Então a gente tinha que salvar no CSV, salvar no bloco de notas e colocar ali. E é para isso que serve essa parte. É como se fosse um Word ou qualquer outra coisa. Você pode abrir o arquivo, etc. Ou você pode salvar o arquivo do próprio Atos. O arquivo do Atos ele salva como .json, eu nunca sei como é que fala isso, é JSON, que teoricamente, assim, que eu saiba, só funciona no Atos, né? Eu nunca vi ninguém usando essa extensão. Enfim, caso a gente queira comparar esses conjuntos de dados, a gente salva os nossos dados bonitinhos, a gente fez os dois plots, a gente salva o plot 1 e o plot 2, e a gente vem nessa segunda parte do ajuste duplo. E aí a gente vai importar os dados. A gente coloca aqui, adicionar dados, a gente ajusta os nossos dados, pode colocar título, etc., grade, eixo X, vai configurando a partir daqui, pode atualizar e as mesmas coisas. Dá para salvar a imagem, copiar e etc. Depois disso, a gente tem os histogramas. Por enquanto, vocês ainda não viram histogramas, mas aqui a gente pode colocar histogramas. Então, a gente importa os nossos dados, coloca eles aqui no mesmo esquema. Salva lá os dados na primeira parte, pega os dados, coloca aqui, ou salva já direto do bloco de notas e coloca aqui. E aí a gente vai começar a ajustar o nosso histograma. Qual que é o tamanho que a gente quer de cada negócio? Umas coisas que vocês ainda vão ver, eu não vou falar muito, senão eu vou apanhar, eu estou com muito medo de apanhar. Mas tem toda essa ferramentária para a gente fazer o nosso histograma. Aqui a gente tem uma parte que vocês também ainda não viram, mas vocês vão ver, que é a parte de intervalo de confiança. É aqui que entra o que quadrado, é aqui que entra o tal dos testes que eu falei. O próprio Atos, ele calcula mais ou menos os testes, ele não calcula exatamente o valor que vai dar o seu teste, mas ele calcula limites que você pode... Se seu teste der um valor dentro daquele limite, tá algo razoável. Aqui a gente faz isso, essa parte daqui quadrado. Quando vocês forem ver, a gente geralmente olha isso daqui. Nível de confiança. Nível de significância é o que falta para o nível de confiança dar 1. Isso geralmente a gente escreve em porcentagem. Então, nível de confiança é de 99,7%. Isso significa 3 sigma, que vocês vão ver ainda o que é. E nível de significância é o que faltaria para isso completar 100%, ou seja, 3%. 3% não, 0,3%. Não sei fazer conta com matemática. E aí, aqui são os intervalos, que é o que seta os limites que a gente pode ter um valor. Então, por exemplo, aqui eu fiz um gráfico de quadrado. Vocês vão ver ainda o que é isso. O meu que quadrado do meu ajuste deu 14. Bom, ok, tá dentro do limite. Tá quase lá no fim, mas tá dentro do limite. Vocês vão ver um pouquinho melhor isso depois. Mas só pra dizer que o Atos faz isso também. Ali em cima... Cadê minha imagem, pô? Aqui em cima você pode variar o que você quer que ele plote esse gráficozinho diferente. Meu Deus, o que deu nesse slide? Aqui você pode selecionar como que você quer que fique esse gráfico. Se você quer que seja simétrico, se não simétrico e etc. E aqui fica a parte das informações do próprio Atos. Eu, no caso, nessa época, estava usando a versão 1.2, mas os copyrights. E aqui, quando vocês clicam, vocês podem ter acesso ao contato dos criadores. E essa frase que, para quem tem muita curiosidade, fica aberto aí, que vocês podem achar essa frase no meio do código. Quem tiver muita paciência, pode abrir lá no GitHub dos meninos, que essa frase está lá. Eu não lembro exatamente o contexto dela, mas está lá. Aí fica um agradecimento aos nossos criadores do Atos, que é o Guilherme, o Leonardo, a Sara, que é a designer, e a Thaís, que entrou agora no mês passado, talvez. Não lembro. O Instagram deles está aí, quem quiser seguir. Eu tenho o WhatsApp do Léo e do Ferrari, quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar coisa para eles também, fiquem à vontade. E agora a gente vai fazer uma coisa bem rapidinha, para a gente ver um pouquinho melhor como que o Atos funciona. Eu peguei aqui alguns poucos dados para a gente testar o que a gente viu até agora. Então, aqui a gente tem um gráfico, uma coisa que eu roubei dos meus dados de Física Experimental 5. A gente pode vir aqui da nossa tabela
dá aquele famoso Ctrl+C. Eu já abri o Atos aqui porque eu não queria deixar 20 minutos carregando ele. Mas para quem quiser abrir, pode vir aqui no Windows, na hora de pesquisar. Não pesquisem por Atos, não vai aparecer. Vocês podem pesquisar main e vai aparecer, ou vocês pesquisem análises, coisa do gênero. Ele vai aparecer. Ele demora um pouquinho para abrir porque é meio pesado, mas funciona. Então, bom, peguei aqui os meus dados, Ctrl+C, venho aqui e colo os meus dados aqui no meu Ctrl+V. E eu fechei o programa porque eu sou muito esperta, né? Óbvio que eu ia fazer isso. Então a gente vai esperar, né? Agora é a prática, gente. Vamos abrir o Atos. Nossa, que burrice, velho. Que tristeza. Cara, vocês não sabem o quanto eu tô triste, porque demora muito pra abrir. Muito. Enquanto isso, ó, dados, olha só. Dados, uma coisa, dados para histograma. Tem muita gente que eu já vi fazerem isso. O histograma é uma ideia que a gente vê frequências e número de contágios ou frequências e quanto que dá aquele dado. Então, no eixo Y a gente tem contagens, no eixo X a gente tem os dados. Geralmente o histograma ele vai fazer, tipo, pilhazinhas de dados. Daqui a pouco eu vou conseguir mostrar. Ai, abriu, que bom. No histograma, a ideia é que o próprio histograma ele já calcula a frequência. Nesse conjunto de dados, eu tenho aqui acho que uns 100 dados, e muitos deles se repetem. E eles se repetem algumas vezes. E o próprio histograma já calcula quantas vezes ele está demorando aí para... Demorando não, né? Quantas vezes ele está aparecendo. Clica no 100. Aqui em cima, eu esqueci de falar, aqui em cima tem o desenho do gatinho, ele abre o GitHub deles. Então, caso vocês precisem ter a documentação e o GitHub para instalar ou algum tipo de atualização. Graças a Deus está aqui. Como eu falei, esse cadeadinho, ele funciona, tipo, se a gente quiser ocultar um dado do nosso negócio, excluir um dado, ou editar o dado. Aqui no lapisinho, se a gente quiser mudar o valor. Então, por exemplo, eu vi que todos os meus dados, eu esqueci de tirar 0,1 dos meus dados. Eu venho aqui, subtrair ou multiplicar e etc. Tem várias coisas. Isso no lapisinho. Esse mais, ele acrescenta mais uma linha. Criou um zerinho ali, criou outro zerinho. Não é necessário, geralmente o Atos não interpreta valores que são só zero, mas é isso aí. A gente pode primeiramente só plotar e ver como são os nossos dados, e aqui a gente pode botar a nossa função de ajuste. O que vocês acham que é essa função? Me parece uma reta, será? Uma raiz? Você diminuísse uma aumentasse bastante a escala, desse uma raiz. Aumentar a escala? Como assim? Estender? Eu só tenho esse conjunto de dados. O que você acha que eu tenho que fazer com ele? Alguém falou alguma coisa aí? Eu vou colocar um eixo Y de 0 a 8.000, por exemplo. Eu só tenho esse conjunto de dados. Se eu aumentar o meu eixo, ele vai ficar vazio. Isso. Eu posso fazer Mas isso. é isso mesmo. É pra ver, sei lá, não sei. Foi isso que você falou? Porque aí você vai ver realmente o quão ele... Ih. Morreu? Essa daqui é nova. Quebrou. Não quis. Hã? Bota de novo, coloca pra televisão. Você pensa. Você pensa muito, cara. Por isso que eu preciso de gente, né? Bom, o que vocês acham? Acho que visualidade. O quê? Da visualidade. Que dá raiz, perto de raiz, não sei. Vocês já acham que dá uma raiz? Vocês querem plotar uma raiz? Só não pode... O Atos, ele lê as coisas em inglês, né? A tá em inglês, então raiz é SQRT. Não pode fechar o parêntese, pelo amor de Deus. O que vocês acham que é? Um AX? Uma raiz de A vezes X, a gente sempre soma o B, taca constante onde puder. Será que isso vai fechar o Atos? Ó, não fechou. Bom, talvez seja uma raiz mesmo, hein? Tirar isso aqui. Vou atualizar, né? Bom, não sei se... meio esquisito, né? Não parece ser bem uma raiz, não. Eu digo a vocês que essa função eu não lembro o que era. Mas em Lab 5, esse conjunto de dados representa... Eita, caiu aí. Esse conjunto de dados no eixo X, ele representa... Eu vou colocar aqui, né? Pra vocês aprenderem, né? Vamos lá. Eixo X, a gente clica em cima e bota o nome deles. Isso daqui é a corrente
Ô, acefa! Ô, analfabeta! Tá em miliampere. E no eixo Y a gente tem contagens. Intensidade em contagens. A gente escreve CPS só por preguiça. Enfim. Ih, peraí. Esse gráfico não ficou muito bom, né? Vamos... Acho que dá pra dar uma aumentadinha aqui na esquerda, talvez, será? Deixa eu ver. Ah, já deu uma melhoradinha ali. Deu pra ver, né? Deu um pulinho, né? Ah, agora dá pra ler, né? Ah. Bom, vamos ver só como é que funciona essas outras coisas aqui, ó. Que legal. Vamos botar um título. O que vocês acham que vale esse gráfico aí? O que vocês acham que dá pra colocar de título? Alguma ideia? Mente versus intensidade. Incrível, né? O mais criativo. Versus intensidade. Nossa, tô com medo de você clicar uns negócios aqui estranhos. Bom, enfim, eu cliquei aqui resíduos, cliquei grade. Acho que eu tô a fim de mudar essa cor desses pontos, hein? O que vocês acham nos pontos roxo? Eu acho chique. Bom, vamos ver o que vai dar. Eita, Laia! Ficou um arco-íris, né? Adorei. Sabe que esse gráfico, esse resíduo ali que tá aparecendo, aquilo que é o tal do resíduo, aqueles pontinhos ali. Acho que dá pra botar um título neles também, né? Aqui, ó. Ponto e vírgula. Embaixo é resíduo, Resíduos. É, esse gráficozinho. abaixo do resíduo. Isso aqui. Isso aqui é o resíduo. O que o... Isso significa o quê mesmo? O resíduo, ele significa, você tem o valor da sua função, valor esperado para sua função, menos o seu dado. A ideia é que os seus resíduos sempre oscilem de forma aleatória no zero. Só que nesse caso, uma coisa que vocês ainda não viram, mas vocês vão ver, é que esse resíduo tem uma estrutura. Você sabe, né? Você sabe, né? Uma estrutura bem clara aí, tá bem feio. Ou seja, esse ajuste não corresponde bem aos nossos dados. Então, a gente poderia mudar, testar uma outra coisa. Mas agora a gente vai botar um título nos resíduos, porque eu gosto. O resíduo, ele tem sempre a mesma unidade do Y. Então, o nosso Y está em CPS, nosso resíduo vai estar em CPS. Lembrando, botei ali, ó, ponto e vírgula, e aí dali, cadê meu mouse? Dali, botou títulozinho. Bacana, bacana. Agora o que não tá bacana são esses dados, né? Eu digo um segredo a vocês. Eu não sei qual é a função que ajusta todos esses dados ao mesmo tempo. A ideia é que, no geral, isso fosse uma reta. Um X mais B. Mas, acontece que não tá muito bem uma reta, né? O que acontece é que, para esses dados, só os primeiros dados, os primeiros 5, eu acho, seguem uma boa reta. O resto, o que acontece? A ideia é que a gente estava medindo ali intensidade de fótons, estava passando, não lembro exatamente. Era um experimento de raio-x. A gente aumentava a corrente e passava um raio-x. Conforme a gente aumenta muito a corrente, acontece que o detector ele não consegue captar todos os fótons que estão vindo. Então, em vez de ser algo crescente, ele cai. Porque saturou a intensidade. Então, ele não aguenta, ele não consegue. Ficou fraco. Hã? Você de bola. Talvez. Eu não lembro exatamente qual era o modelo teórico, porque não contem para o meu professor, eu ainda não estudei para essa ciência. Ó, uma reta. Os primeiros dados é uma reta. E essa era a ideia, é que os primeiros dados dê uma reta. E dessa reta a gente consegue ajustar uns negócios lá que vocês não precisam saber agora, mas chama tempo morto. Daqui sai o tempo morto. Agora, o resíduo... O resíduo. Porque, por exemplo, algum vai para 20, né? Tá entre, era para ficar oscilando perto No da linha zero. Como é que eu vejo se isso tá bom? Então, não tá bom, né? Porque a ideia é que isso não é realmente uma reta. Mas, eu sei que os meus dados... Em Y não, né, animal? X. Meus dados em X, eles têm uma incerteza. Eu apliquei incerteza neles. Isso... Ai, não cracha, não, cara. Pô, esse programa é muito bom, tá, galera? É melhor que o Webhoot, tenho dito. Bom, enfim, eu ia botar incerteza, mas ele não tancou, né? Como sempre. Programa bom, né? Enfim, a ideia é que quando o seu ajuste tem uma incerteza, ele consegue calcular melhor como que essa função encaixa no ajuste que você está querendo botar. Então, no caso desses gráficos, ó, no caso desses dados, ele ajustaria melhor com a incerteza. Eu vou botar incerteza. Perdemos tudo, família. Perdemos toda a graça de fazer os negócios bonitos. Eu tô com preguiça agora também. Certeza disso aqui, bota um. Agora vai. Qual que é a função, né? AX mais V.
Bota. 3, 4, 5. Tem 5? Tem. Incerteza boa, né? De incerteza, Henrique, me ajuda, velho. Você não conta usando o X máximo ali. Você tem ponto, né, meu? Você tem um cérebro. Tá vendo por que eu preciso de vocês que prestam muita atenção? Eu não tenho cérebro, né? X mínimo que eu estou usando aqui é 0.1. Pode fazer. X máximo, bota quem? 40, talvez? Ah, uma coisa importante de se falar. O Whats sempre lê tudo em ponto. Casa decimal é ponto. Mas na hora de copiar os dados, então, por exemplo, fiz um ajuste aqui, eu quero copiar os meus... Ah, ele anula, ele meio que anula, deixa mais escurinho os dados ali, ele não ajusta. Cara, você me deu uma ideia genial, velho. Eu vou botar aqui, ó. Meu dado aqui já, mano. Oxi, eu vou fazer meu gráfico, mano. Que isso, moleque? Pô. Ah, ao vivo, mano. Corrente versus em... Pô, você me deu uma baita de uma ideia. Caraca, Henrique, mano, você pensa demais. Eu vou fazer isso depois, quando vocês não estiverem vendo. Bom, aqui é que a gente forçou, é tipo, ele entender que eu só quero ajustar naqueles primeiros pontos. Então, para aqueles primeiros pontos, essa reta é uma boa reta. E esses dados ele tá desconsiderando, mas ele deixa ali meio que opaco... Opaco não, né? Meio transparente, meio translúcido ali, pra gente saber que aqueles dados existem. Aqui eu tenho o meu cópia de parâmetros, eu posso copiar tudo isso. Os parâmetros, as matrizes esquisitas que eu falei lá, você pode escolher o que você quer usar aqui de tabulação, você quer ponto e vírgula e etc. Só copiar, dar um Ctrl+V na sua tabela que já dá certinho. Deixa eu ver os resíduos, se agora fica mais legal de ver. Tá vendo que para os primeiros dados o resíduo tá batendo? Tá batendo até que legal? Parece que ele tá no zero. Ver se consigo dar um zoom aqui. Ó, pra mim tá me parecendo que tá oscilando um pouquinho melhor em volta do zero. Não sei pra você. Que também essa escala não tá muito... escala que tá muito alta. Escala não tá muito legal. Vou pegar aqui, esse ponto. Não quer, né? Tá bom, tá bom. Quem é você? Isso é o 0.3 menos 0.19. Menos? Ah, tá aqui. É menos aqui. Ele dá as coordenadas aqui no cantinho. Ai, o fio. Aqui no cantinho ele dá as coordenadas onde você está botando o mouse. Então, tá variando aqui. Ele tá mais ou menos numa aproximação grotesca em menos 20. É um resíduo que, assim, tá no valor bem alto. Mas vamos olhar o valor do meu eixo Y, né? Meu eixo Y tá indo até 3.000. Em resíduo de 20 não é quase nada. É razoável, porque a minha incerteza do eixo Y também é 10. Então, dá para aceitar um resíduo ali até uns 30, a gente ainda aceita. É como uma frase que vocês vão entender futuramente. Até 5 sigma, o CERN aceita. Então, eu faço até 6, que tá tudo certo. Essa frase faz mais sentido no futuro. E eu tenho isso tatuado, tá? Faz bastante sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. É calçada, sabe, mãe? Faz muito sentido. Oi? Eu tatuei 3 sigma pega aqui no braço. Fofocas depois que eu quiser saber a história, longa história. Sim, não vai dar pra fazer muito bem. Opa! Bom, esse foi um primeiro conjunto de dados que a gente viu aí que dá pra dar uma boa analisada nele aqui, né? Deu pra... Gostei, que vou até usar no meu relatório, eu não tinha pensado nisso, tava fazendo tudo no Excel. Não menosprezando o Excel, que o Yuri apresentou pra vocês, né? Aliás, quem tava aqui no curso de Excel? Do Excel não, né? De Sheets. Faltou gente, hein? Faltou gente, hein? Bom, vamos ver um outro conjunto de dados? Esse conjunto de dados eu roubei de um de vocês. Ops. Bom, era teoricamente para ser a constante de mola, né? Que vocês fizeram no experimento. Não sei se tá muito reto isso aí, não, né? O que vocês me dizem? Pra mim não tá lá muito reto, né? O que vocês acham que vai daí? Tirar a função. O que vocês acham que é isso aí? É um dos gráficos já feitos. É um dos gráficos que eu já vi. Definitivamente eu já vi esse gráfico. Com certeza eu já vi esse gráfico. Daí uma reta, se você tira a primeira e a última medida. A primeira e a última?
Não sei. Por 2 segundos eu ia perguntar o que é uma reta. Tá um pouquinho melhor. Alguém lembra quanto que tinha que dar? Não tá ordenado, você não tirou o pepinho? Não tá ordenado? Opa! Tá. Vamos lá. Y mínimo. Isso é o X, né? Top burras. Vamos, o que eu vou fazer aqui agora? Cadê? Alguém me ajuda a enxergar que eu sou meio cega. 0.80. Esse é o primeiro. Ou não? X105. Muito bom, muito bom. O cara pensa. Né? O que seria de mim sem você, né, velho? Bom, agora tá uma Reta melhor, né? Mas isso aqui me parece um pouco estranho, vocês não acham? Esse formato aqui tá meio, sei lá. Hã? É um Não, ok, mas mesmo assim, tá meio esquisito. Dava de se imaginar que ficasse melhor distribuído um negócio bem aleatório. Isso daí me parece que tem uma reta, um ponto solto e uma outra reta caída. Não sei. O que vocês acham? É que eu não sei apagar um exemplo. Essa distribuição que você está falando. Oi? É que essa distribuição, por exemplo, qual que é a cara que tem que ser? Ponto pra cima e pra baixo. Sim. Você não espera muitos pontos pra cima nem muitos pontos pra baixo. É totalmente maluco. Aleatório. Um desenho do resíduo. Meu Jesus. Você pediu pra pior pessoa do mundo desenhar. Ó, ei, gisbão, né? Dá pra ver? Deve de ter um gráfico aqui. Daqui de baixo deve de ter um outro gráfico de resíduos. Tá bem feio. Vamos imaginar que no nosso gráfico é uma reta aqui, ó. Essa é a reta mais reta que vocês vão ver na vida. E os nossos pontos estão aqui. Cinco pontos porque eu sou preguiçosa. Aqui tá o zero do nosso resíduo. Aqui. Suco. A gente vai imaginar que tá tudo no zero. A gente quer que esteja no zero. Nesse caso, aqui vai estar um para cima. Isso aí vocês vão aprender depois, mas... Um para cima, um mais em cima, um mais embaixo, um em cima e um bem certinho em cima da reta. Bom, aqui eu tenho uma quantidade de dados muito pequena. Eu não poderia dizer nada sobre estar ou não em cima da reta, porque são só 5. Mas para mim aqui, talvez seja aleatório. Se eu tivesse um conjunto, sei lá, 30 dados e eu olhasse o formato de como que dá esse resíduo, talvez eu pudesse dizer melhor. Mas eu tenho poucos dados e eu ainda não sei o que é um resíduo, então a gente não foca nisso. Vamos ver se eu ainda lembro como é que funciona o histograma nesse negócio? Eu esqueço que dá. Eu não fiz o curso de Excel, né? Então eu tô sendo burra. Deixa eu ver. Histograma. Dados.t. Tem que ser um TXT, né? Que legal. Bora vazar o bloco de notas do Yuri? Esse bloco de notas não é meu, né? Salva. Opa. É nada não. Quem chegou atrasado, ó, pode ser aí. Eu sou de boa. Histograma. Vou salvar em downloads. Tá, ué. Tá, legal, né? Bloco de notas bem interativo, né? Você pensa, né? Acho bom que pessoas pensem. Você pensa muito, velho. Eu sou muito contra a tecnologia. A gente vai clicar aqui em abrir. Ele vai... Oxi. Cadê? Ah, ele quer um JSON. Não quero um JSON. Então não é aqui não. Opa! Adicionar dados. Ah! Agora ele pegou os dados. Tadã! Histograma. E aí aqui eu posso acertar exatamente o que eu quero. Frequência absoluta, vertical, blá blá, título gráfico, blá blá. Aqui eu boto os detalhezinhos que eu quero. Título do gráfico. Pô, tinha um negócio que eu sabia fazer que eu não lembro mais. Eu tô ficando viva, eu tô ficando velha. Bar, meu Deus do céu. Acho que é relativo, né?
Ah, é ótimo que eu tô fazendo isso, eu não tô atualizando, né? Por que ninguém me avisou? Pô, vocês não estão muito espertos, né? É isso, galera. Energia absoluta, relativa, tá. Bom, intervalos, talvez seja aqui, hein? É 10. 10 é mais. Ah, em Instagram vocês vão aprender. Os professores vão explicar. Meu cérebro não lembra mais como funciona esse negócio, mas a ideia é que daquele bloco de notas que eu já fechei porque eu sou muito esperta, né? Eu tinha vários dados malucos que... Cadê meu negócio aqui? Era um monte de dados que tinha valor repetido, tinha valor não repetido. Eu só taquei aqui e ele mesmo já ajeitou. Então aqui, por exemplo, ele está calculando a frequência relativa. Eu posso colocar a frequência absoluta. O que é esse negócio de frequência relativa e frequência absoluta? Frequência relativa é, eu pego o número de vezes que aquilo aconteceu, divido pelo número total de dados que eu botei ali. A frequência absoluta, que é a que eu coloquei agora, é só o número de vezes que aquele negócio apareceu ali. Eu só queria lembrar como é que funciona isso daqui. Interval days. O que tá mudando? Não tá mudando nada. Que lindo. É que ele pegou o seu valor mínimo e máximo e dividiu em 10 intervalos. Aí ele quebrou. Sim, mas é que eu queria fazer ele pra quebrar os bins. É que eu não lembro como é que faz isso. Será que é aqui? Não, que é da boniteza do negócio. Ah, não, aqui, ó, número de canais. Eu sou top jumentas, né? Olha aí, ó, que coisa linda. Voltagem, já sei lá. Ele quebra em mais ou menos canais. De repente, dependendo do conjunto de dados que eu tô analisando, quanto mais canais, melhor. Eu vou botar uns 30 canais. Geralmente, a melhor coisa é você colocar uns canal com bastante número. Aqui ficou um negócio bem feio, né? Mas aí dá pra ir ajustando até você achar algo que você acha que encaixe melhor. Ou pode deixar no valor padrão mesmo no negócio. Aqui já melhorou um pouquinho o formato. Quando eu fazia histograma nesse negócio, eu tacava uns negócios grandes, aí às vezes ficava feio. É um negócio que você tem que ir chutando, ou você só deixa o padrão dele que ele vai achar o melhor negócio. Aí você tá arrumando bonitinho. Com a cara é razoável. Bom, acho que do que eu me lembro como funciona o Atos é isso. Aqui fica a parte para você colocar os dois projetos. Você tem que colocar na extensão deles. Então, vai salvar ali, a gente fez o projetinho bonitinho dos dados. Vai salvar os nossos dados, pode salvar como ou salvar. Nisso a gente coloca os dois conjuntos de dados aqui, ajusta os títulos, etc. E dá-lhe. Pega o nosso gráfico, salva. Por exemplo, aqui o botão de copiar, que nem sempre funciona, a gente pode dar um copiar. E, se não me engano, era desse, coloque na nossa planilha. Fica um gráfico, vem um gráfico gigantesco, mas é só dar uma ajustada. E aí tá aí nosso gráfico, beleza, bacana e legal. Alguma dúvida sobre alguma coisa? Não? Beleza, dessa vez eu vou fechar de verdade, que eu posso fechar. Bom, então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, alguma dúvida sobre a parte de relatório também? Alguma pergunta adicional? Querem ver mais alguma coisa? Nada? Pelo silêncio. Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem participado. Qualquer dúvida, chama a gente. Então, aí as nossas redes sociais. Pode bater palmas se quiser. Eu fico meio estranha com palmas. Obrigada, cara. Obrigada. Minhas redes sociais estão aí misturadas do Hackerspace. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aí. Se não conseguir funcionar esse link, porque toda hora essa bosta desse link para de funcionar, me manda... Vem aqui no final, fala comigo, adiciona o seu número, eu te coloco no grupo. E é nóis. A gente tem um canal no YouTube também, onde essa aula vai ficar disponível, caso vocês queiram olhar alguma coisa, relembrar. E fica aí aberto nosso canal de comunicação, nosso Instagram e o nosso Twitter. É isso, meu povo. O curso que vocês deram de Excel tá no canal? Sim, e também a palestra da Roberta. Não sei quem esteve na palestra da Roberta, dos buracos negros de inteligência artificial. Vamos colocar aí. Esse daqui vai ser colocado ainda dentro dessa semana. A palestra da Roberta já tá lá e o curso de Excel também já tá lá. Eu tô falando Excel, mas era de Google Sheets, né?